Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de Abril. A verdade é que eu comecei Abril sem grande vontade de ler, ando muito cansada, muito com outras coisas ao mesmo tempo e senti que o tempo para ler era sempre posto em segundo plano, portanto nunca foi muito a minha prioridade. Mas no final do mês de Abril eu li um total de 9 livros, o que é imenso mesmo, não é costume ler assim tanto e eu fiquei completamente chocada como é que eu consegui ler assim esta quantidade de livros, mas sei que grande parte do motivo tem a ver com audiobooks, que foram um bocadinho a minha salvação este mês, foi um bocadinho a forma de eu conseguir ler ao mesmo tempo que trabalhava noutras coisas que precisava de fazer e foi uma forma de articular aqui as leituras pelo meio. Então o primeiro livro que eu acabei este mês foi precisamente um audiobook e foi o The Bromance Book Club, da Lyssa Kay Adams. Este livro ainda não está traduzido em Portugal, mas eu espero muito que traduzam. O livro é muito bom. Então, este livro conta a história de um jogador de beisebol famoso, portanto, daqueles que têm as fãs todas atrás dele, aquele rapaz que parece que tem todo tipo de sucesso, mas a vida dele acabou de dar uma reviravolta porque a mulher acabou de lhe pedir o divórcio. Ora, ele é apaixonadíssimo pela mulher e vê-se ali numa situação desesperada, até que os amigos e colegas dele, portanto, todos eles jogadores famosos, se reúnem com ele e dizem-lhe que tem a solução. Todos eles já passaram por aquilo alguma vez no passado e eles encontraram uma solução para ultrapassar aquele problema. Então eles têm um clube de leitura de romances de época. Eles leem aqueles romances mesmo clichês. Então o livro é muito engraçado. O livro é mesmo muito cómico, porque nós temos aqui estes brutamontes super macho man a lerem aqueles romances de época que consideram que só as mulheres é que leem e a tirarem deles dicas para como conquistar a mulher novamente. É muito engraçado. O livro é muito bom e ao mesmo tempo lida com temas um bocadinho pesados. A questão do divórcio, a questão da relação e da sua evolução e porque é que é preciso manter sempre uma comunicação entre o casal para a relação não esmorecer. Temos aqui as questões também do machismo precisamente e das coisas que são consideradas ser só para homens ou só para mulheres. Temos aqui montes de aspectos super importantes, mas ao mesmo tempo contados num livro super divertido, super envolvente. Um livro daqueles que não se consegue parar de ler, porque eu não conseguia parar de ouvir. Eu pus este audiobook e dei por mim à procura de outras coisas para fazer, porque eu tinha que continuar a ouvir, eu não podia parar o audiobook. É muito viciante, é muito bom. Eu também já tenho a minha opinião aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais, este livro também faz parte de uma série, eu falo disso tudo um bocadinho no vídeo, eu vou deixar aí o link como de costume, para se vocês quiserem ir saber. Eu acabei por dar 4 estrelas e meia a este livro. Depois eu li A Invenção das Asas, da Sue Montague Kidd. Este livro é um livro que está no clube de leitura da Oprah e é muito óbvio perceber porquê. Este livro é uma ficção histórica passada na América e tem duas perspectivas de duas raparigas. Uma delas é uma rapariga branca que nasce na família da Casa Grande e outra é uma escrava que é oferecida a essa rapariga branca precisamente quando ela faz 11 anos. Então nós acompanhamos duas vidas distintas de duas mulheres distintas com destinos diferentes, mas que tentam contrariar o seu destino. Portanto, nós temos uma mulher branca e rica que não se casa e temos ao mesmo tempo uma rapariga escrava que aprende a ler. Temos aqui muito quebrar de convenções, temos aqui muitas questões que são levantadas sobre o que é certo, o que é errado, o que a sociedade nos impõe. É um livro que toca bastante na questão do racismo, mas também na questão do feminismo. Este livro passa-se no século XIX na América, como já disse. É um livro que eu gostei, mas não adorei. Eu estava à espera de muito mais e o livro é muito pobre em ação. O livro é, acima de tudo, refletivo. O livro é, acima de tudo, para levantar questões, para nos fazer pensar. Algumas destas questões ainda estão presentes e ainda têm o seu poder nos dias de hoje, mas é um livro em que não acontece grande coisa, não é um livro cheio de acontecimentos, nem cheio de ação, nem cheio de reviravoltas. É um livro que por aí me custou um bocadinho mais a ler, foi um bocadinho mais parado e quando chegou ao final eu estava à espera de uma coisa completamente diferente, assim de chegarmos a um clímax enorme do livro, mas isso não acontece. Nós temos mesmo uma reflexão e o livro todo deixa-nos com muitas perguntas em aberto mesmo no final. Ainda assim é uma boa leitura, eu também tenho a minha opinião onde falo um bocadinho mais sobre ele e eu acabei por lhe dar 4 estrelas. A seguir, e voltando ao audiobook, eu ouvi Geekerella, da Ashley Poston. Este livro é tão doce. É um retelling da Cinderela
passado nos dias de hoje, em que a nossa Cinderela é uma geek. Então nós temos um livro repleto de pequenas referências que eu adoro. Portanto, temos Star Wars, temos Star Trek, temos Senhor dos Anéis, temos Harry Potter, temos um bocadinho de tudo e o livro é delicioso. É um livro mesmo de saber bem ler, é super clichê e previsível porque estamos a falar da história da Cinderela. Então, neste caso, a nossa Cinderela é uma grande fã de uma série de ficção científica que está neste momento a ganhar um remake e ela vê o ator escolhido para o remake e detesta-o porque acha que ele não percebe nada da série e que vai estragar aquilo tudo. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos a outra perspectiva, que é precisamente desse ator, que na realidade é um fã enorme daquela série, tanto como ela, mas acontece que ele não suporta ir a convenções, ele teve uma má experiência com um amigo e recusou-se para sempre a voltar a ir a qualquer convenção. Acontece com os contratos do papel, portanto, dele fazer o papel principal, é ele depois ter que aparecer numa convenção que foi criada para essa série. E ele, como se recusa, tenta contactar o diretor dessa convenção, que era o falecido pai da nossa Cinderela. Então eles começam a trocar mensagens e começam a conhecer-se e a trocar muitos pormenores da série e começam-se a apaixonar por SMS sem saberem quem o outro é. Temos aqui uma história de Cinderela mesmo clichê, mesmo previsível, mas daquelas que dá gosto de ler, assim com uns twists ali pelo meio, com toda esta vertente da pop culture. É um livro que dá muito gosto de ler e eu acabei por lhe dar 4 estrelas e gostei bastante desta leitura. A seguir, voltei à ficção histórica e li A Sociedade Literária da Tarte Casca de Batata. Este livro é de Marianne Shepherd e de Annie Barrows, que são tia e sobrinha. Eu falo um bocadinho mais sobre essa questão do tia e sobrinha, na minha opinião, se quiserem ir ver. Este livro também está no Plano Nacional de Leitura para a formação de adultos e este livro é maioritariamente epistolar e este livro passa-se pouco depois da Segunda Guerra Mundial e acompanhamos aqui a nossa Juliette, que é uma escritora, jornalista, que ganhou grande fama durante a Segunda Guerra Mundial por causa de coisas cómicas que foi escrevendo e a nossa história começa precisamente quando ela recebe uma carta de um rapaz de Guernsey que diz que encontrou o livro dela, um livro que lhe pertenceu em tempos e que lhe quer muito agradecer porque adorou esse livro. Ela começa a trocar cartas com ele e começa-se a apaixonar a pouco e pouco por Guernsey e por uma sociedade que decorreu lá durante a guerra chamada a Sociedade Literária da Tarte Casca de Batata. Ela fica apaixonada com aquele conceito e vê ali um ótimo tema para desenvolver a sua próxima história. Então, eu estava à espera de me apaixonar perdidamente por este livro, mas eu não lhe consegui dar as 5 estrelas. Para mim o livro foi um bocadinho lento, eu tive um bocadinho de dificuldade em entrar. É um estilo muito simples de ler, muito quase cómico e ao mesmo tempo temos aqui pormenores sobre a Segunda Guerra que são horríveis. É um livro que consegue muito bem esse equilíbrio, mas é uma leitura muito interessante, muito fora do vulgar. Este livro também tem filme, esta é a capa do filme e eu também estou ansiosíssima para ver o filme, só ainda não tive a oportunidade, mas mal posso, tenho que ver. É um livro que gostei bastante, recomendo muito e que dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir, e para cumprir o desafio da Mafalda do Abril Contos 1000, eu li Os Linhos da Avó, da Rosa Lobato Faria. Eu gostei muito desta leitura. Isto é um conjunto de 21 contos, todos sobre temas diferentes e estilos diferentes, e é mais uma vez uma obra da Rosa Lobato Faria que me arrebatou, uma obra que eu achei extremamente interessante, adorei explorar os diferentes estilos dela e os diferentes temas que ela aborda. Foi uma leitura muito interessante, tal como todos estes. Também já tenho opinião aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais, eu acabei por lhe dar 4 estrelas. A seguir, voltei aos audiobooks levezinhos e li Pride, da Ibiza Boy. Este livro é um retelling, uma recontagem do Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que, como vocês sabem, é um dos meus livros preferidos de sempre. E nós aqui temos uma recontagem passada em Brooklyn, num daqueles bairros negros mais pobres e mais ligados à cultura. Então nós aqui temos personagens muito orgulhosas da sua cultura, das suas raízes, das suas tradições. E depois temos aqui a família Darcy que chega e que aluga um grande casarão ali na zona. Então é exatamente Orgulho e Preconceito. É a recontagem muito fiel. Temos as personagens todas, mesmo os nomes são muito parecidos. Há ali uma sonoridade que parece tal e qual os nomes originais. Mesmo os acontecimentos e a ordem deles é muito semelhante. Tendo dito isso, achei pouco original além disso. Gostei muito do facto da autora conseguir incluir os pormenores da cultura, mas achei que a história podia ter sido um bocadinho elevada, já que Orgulho e Preconceito tem tanto por onde explorar. Ainda assim, eu gostei bastante desta leitura. O audiobook foi narrado pela Elizabeth Acevedo, que também é uma autora que eu tenho vindo a descobrir e gostar muito, e no final eu dei-lhe 4 estrelas.
Depois, não se podia passar um mês sem ler um dos livros dos Bridgertons, e então este mês eu li A Bela e o Vilão. Este livro eu fiz em leitura conjunta com a Ana, de Tudo Sobre Linhas. Foi uma leitura muito engraçada e muito divertida, porque estávamos as duas muito curiosas com este livro em particular. Este é o 6º livro da saga Bridgerton, que, para quem não sabe, é uma saga de romance de época, e cada livro cobre a história de amor de um dos 8 irmãos, e este cobre a história de amor da Francesca, que é a 6ª e é uma irmã ausente a maior parte do tempo. Aqui a nossa protagonista quase nunca é referida nos outros livros, nós sabemos que ela existe, nós sabemos que ela ficou viúva muito cedo, mas não sabemos nada sobre ela, nem sobre a sua personalidade. E isso deu-nos muita curiosidade a ir para este livro e também nos surpreendeu bastante, porque esta é uma personagem muito, muito surpreendente, muito engraçada, muito cativante, é uma personagem bastante diferente das irmãs e dos irmãos, é uma personagem que se destaca por si própria, e este é um livro que nos surpreendeu por ser cheio de elementos extra, fora do âmbito normal desta saga. Nós temos aqui montes de assuntos a ser abordados, neste caso como ela é viúva, a questão da perda, a questão de dar uma segunda oportunidade a si própria, segunda oportunidade ao amor, o desejo de ser mãe, tudo isto é aqui muito explorado, tem aspectos muito, muito interessantes. Achei uma obra que saiu um bocadinho do esquema normal dos livros da Julia Quinn e foi uma leitura que eu gostei bastante e acabei por lhe dar 4,5 estrelas. Depois, este livro chegou cá a casa e eu sabia que tinha de ler imediatamente, que foi O Clube Jane Austen. Eu tenho andado a falar deste livro já desde o ano passado, acho eu. Este livro foi anunciado, eu andei à espera que as editoras publicassem, foi repetidamente adiado por causa da pandemia. Agora saiu e eu tive que o comprar logo mal ele saiu, porque é um livro que tinha tudo para eu gostar. Este é um livro todo à volta de Jane Austen. Para quem não sabe, eu sou uma enorme fã de Jane Austen, adoro os livros dela, tenho um vídeo inteiro sobre os livros dela, se quiserem ver eu vou deixar por aí nos cards. E este livro é de Natalie Jenner, é o primeiro livro que esta autora lança e é todo à volta de Jane Austen. Basicamente existe uma casa-museu em Inglaterra de Jane Austen, na casa onde ela morou e escreveu as últimas 3 obras da vida dela. Então, este livro inspirou-se no facto de existir essa casa que foi criada por uma sociedade e então a autora ficcionou e inventou aqui uma história de um conjunto de pessoas, todas elas muito diferentes, que se unem pelo seu amor às obras de Jane Austen para conseguir criar e conservar este museu com todas as coisas de Jane Austen. Este livro tem montes de reflexões, tem montes de passagens de Jane Austen, tem montes de personagens a discutir as obras e as personagens e a dizerem que livro é que gostam mais, e temos aqui mesmo aquelas equipas de eu gosto mais deste, eu gosto mais daquele. Temos aqui muitos aspectos que qualquer fã de Jane Austen vai sentir uma ligação, vai sentir-se identificado aqui. Temos aqui partes da própria história que também nos fazem muito lembrar partes de histórias de Jane Austen, portanto temos aqui sem dúvida alguns paralelos. Ainda assim, o livro é bastante lento, é um desenrolar muito calmo. Eu estava à espera de pegar nele e comer assim quase, até porque ele é muito fininho, ele não é nada longo e eu estava à espera de o devorar, mas não é um livro de leitura compulsiva, é um livro que é preciso ir com calma, é um livro que é preciso interiorizar, é um livro também com temas um bocadinho pesados. Este livro também se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial e é um livro que explora muito a questão da perda, da culpa, tem aqui aspectos muito dolorosos e emocionais a ser explorados. É um livro que mexe com muitas emoções e sinto que também é um livro que, para quem nunca leu Jane Austen, não vai entender grande parte das coisas que se passam aqui. Eu falo disso um bocadinho mais a fundo na minha opinião, mas ficou o aviso, tem montes de spoilers e tem montes de coisas relacionadas com as obras. Quem nunca leu as obras, eu duvido que goste deste livro, mas para quem leu, de certeza que vai gostar, de certeza que vai ver um paralelo, de certeza que se vai rever aqui em vários aspectos, e no final eu dei 4 estrelas a este livro. E o último livro que eu li este mês foi O Bujador, da Sofia de Melbreiner Anderson. Este livro está no Plano Nacional de Leitura para o 7º ano, para leitura orientada, e é uma peça de teatro. É uma peça de teatro muito simples, assim, com um texto bem grande, muito fácil de ler, com umas ilustrações em aguarela lindíssimas, assim, muito interessantes e muito semelhantes ao que é descrito no livro. E este basicamente conta um episódio pequenino, bem curtinho, do infante Dom Henrique à espera que chegue notícias de Gilianos, que foi tentar dobrar o cabo bujador. Então esta é precisamente uma história para mostrar a espera, a expectativa e depois o alcançar e a felicidade. É uma história que, mesmo sendo muito curta e muito simples, consegue narrar de forma muito clara aquela ânsia de querer ir mais além e aquele poder dos portugueses de ultrapassar o cabo e de sair vitoriosos. É uma história muito interessante e eu dei-lhe 4 estrelas.
E é isso, pessoal. Estes foram os 9 livrinhos que eu li durante o mês de abril. Digam-me em baixo se leram algum destes, se gostaram, o que é que acharam. E não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo, partilhar com os vossos amigos e subscreverem aqui o canal para me ajudarem neste projeto e para estarem a par das minhas leituras. Não se esqueçam que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas e eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!